Às vezes, quem mais ajudamos é quem mais nos machuca. Eu descobri isso tarde demais, mas não fiquei calada. Meu nome é Clarice, e esta é a história de como os R$ 50 mudaram a minha vida para sempre. Eu sempre fui dessas mães que fazem de tudo pelos filhos. Clarice Silva, 66 anos, costureira aposentada, viúva há 8 anos. Morava numa casa simples no bairro da Vila Madalena, em São Paulo, uma casa que eu e meu falecido marido compramos tijolo por tijolo, com muito sacrifício. Minha filha Fernanda sempre foi o centro da minha vida. Quando ela nasceu, eu prometi que ela teria tudo que eu não tive. E cumpri essa promessa até as últimas consequências. Trabalhei em 3 turnos como costureira, fazendo uniformes escolares de madrugada, consertando roupas de fim de semana, vendendo quentinhas no meio-dia. Meus dedos ficaram calejados, minhas costas doloridas, mas o sorriso dela valia cada pontada na máquina de costura. Quando Fernanda se casou com o Ricardo, há 5 anos, eu achei que finalmente poderia descansar. Eles vieram morar na minha casa. Afinal, era grande, tinha 3 quartos e eu adoraria ter a companhia. É só temporário, mãe, ela disse, até a gente se organizar financeiramente. Temporário que já durava meia década. No início, era uma alegria. Netos correndo pela casa, almoços em família, conversas na cozinha. Mas aos poucos, eu comecei a notar as mudanças. Pequenas coisas, quase imperceptíveis. Um olhar de impaciência quando eu falava muito à mesa. Conversas que paravam quando eu entrava na sala. Risinhos abafados quando eu não entendia alguma referência deles. Mãe, você não precisa opinar sobre tudo. Fernanda começou a dizer, sempre com aquele tom doce que escondia uma farpa. Deixa que a gente resolve isso sozinhos. Era sobre a educação dos meus netos, sobre decisões da casa que, tecnicamente, ainda era minha. O Ricardo era mais direto. Dona Clarice, a senhora não acha que já passou da hora de modernizar essas ideias? Ele falava isso rindo, como se fosse uma brincadeira, mas eu via o desprezo nos olhos dele. Para ele, eu era aquela sogra antiquada que não entendia o mundo atual. Nas festas de família, eu comecei a me sentir uma estranha na minha própria casa. Eles organizavam churrascos sem me consultar, mudavam móveis de lugar sem me avisar, traziam amigos que mal me cumprimentavam. Eu era como um fantasma que pagava as contas e mantinha a casa funcionando, mas que não tinha voz nas decisões. Os meses foram passando e as feridas foram se acumulando. Quando meu netinho de 6 anos, o João, me perguntou por que a vovó não podia sentar na mesa dos adultos no seu aniversário, eu senti meu coração apertar. Porque vovó prefere ficar na cozinha, amor. Fernanda respondeu rapidamente, me lançando um olhar que dizia para eu não contradizer. Prefere? Eu nunca preferi. Eu só não queria criar conflito. Não queria ser chamada de dramática, de exagerada, de velha chata que não sabia se adaptar. Então eu engolia, sorria e continuava fazendo o que sempre fiz, cuidando de todo mundo, mesmo sendo deixada de lado. A gota d'água foi se formando devagar, como uma chuva fina que você não percebe até estar encharcado. E eu estava encharcada de desrespeito, sem nem mesmo ter percebido quando começou a chover. Mal sabia eu que aquilo era só o começo. Dezembro chegou como sempre chegava na minha casa, com aquela correria gostosa de preparativos, cheiro de panetone assando e eu sonhando com mais um Natal em família. Eu já havia comprado os presentes das crianças, planejado a ceia, separado minha melhor toalha de mesa. Afinal, Christmas sempre foi sagrado para mim. Era o momento em que nossa família se reunia, onde as diferenças eram esquecidas, onde o amor falava mais alto. Mas 3 dias antes do Natal, eu comecei a notar algo estranho. Fernanda e Ricardo sussurravam muito, paravam de falar quando eu me aproximava, trocavam olhares que eu não conseguia decifrar. Quando perguntei sobre os preparativos da ceia, Fernanda apenas disse: "Relaxa, mãe, a gente resolve." No dia 23, Ricardo chegou em casa carregando sacolas da sua mãe. "Ela mandou umas coisas para contribuir com a ceia", ele disse, colocando tudo na geladeira como se fosse natural. Mas eu estranhei. Por que a sogra dele estava enviando comida para a ceia na minha casa? Foi então que eu escutei, sem querer,
uma ligação de Fernanda no quarto. Mãe, está tudo certo para amanhã. Chegamos lá às 7. Não, ela não sabe ainda. Você tem razão. É melhor assim. Evita constrangimento. Meu estômago gelou. Constrangimento? Do que ela estava falando? No dia 24, às 6 da tarde, Fernanda entrou na cozinha onde eu estava temperando a farofa. Ela estava diferente, séria, evitando meu olhar. Mãe, preciso conversar com você. Eu desliguei o fogão e me virei para ela, já sentindo que algo terrível estava por vir. Esse ano vai ser diferente. Ela começou, brincando nervosamente com as unhas. A gente vai passar o Natal na casa da sogra do Ricardo. É que... Bem, eles já organizaram tudo lá, sabe? E seria meio estranho desmarcar agora. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Mas... E nossa ceia? Eu já preparei tudo, comprei... Mãe, não complica. Sua voz ficou impaciente, daquele jeito que eu já conhecia bem. Você pode fazer sua ceia aqui mesmo. Vai ser mais tranquilo para você, sem toda essa correria. Mais tranquilo? Eu ia passar o Natal sozinha na minha própria casa, enquanto minha filha celebrava com estranhos? Fernanda, eu não entendo. Por que não podemos ir todos juntos? Ou eles virem aqui, como sempre? Ela suspirou, como se eu fosse uma criança teimosa. Mãe, é que você não se dá muito bem com esse pessoal, né? Você fica meio... deslocada. E com as crianças lá, fica mais fácil para todo mundo. Deslocada. A palavra me atingiu como uma bofetada. Eu estava sendo excluída do Natal da minha própria família porque eu era deslocada. Foi então que ela fez o que me partiu completamente. Abriu a bolsa, tirou uma nota de R$ 50 e colocou na minha mão. Toma, mãe. Compra uma ceia simples. Esse ano não vai dar para a gente estar juntas. Eu fiquei parada, com aquele dinheiro queimando na minha mão. R$ 50. Como se eu fosse uma mendiga recebendo esmola. Como se toda uma vida de sacrifício valesse apenas R$ 50. Fernanda, minha voz saiu trêmula. Você está me dando dinheiro para eu passar o Natal sozinha? Não é assim, mãe. É só para você não se preocupar com gastos. A gente volta no dia 25 à noite. Meu coração gelou. Meu corpo travou. Eu não acreditava no que ouvia. R$ 50 para uma mãe que trabalhou 20 anos em 3 empregos para dar tudo para a filha. R$ 50 para uma avó que cuidou dos netos como se fossem filhos. R$ 50 para uma mulher que abriu as portas da sua casa e do seu coração para genros e noras que agora a tratavam como um estorvo. Olhei para aquela nota em minha mão e vi toda a minha vida resumida ali. Todo o meu valor, toda a minha importância. R$ 50 e um Natal tranquilo, sozinha. Fernanda me beijou na testa rapidamente, como quem cumpre uma obrigação. A gente se fala amanhã, tá? Feliz Natal, mãe. E saiu, deixando-me ali parada na cozinha, com os temperos da farofa espalhados na bancada e o cheiro do panetone que nunca seria compartilhado. Eu me sentei na cadeira da cozinha e chorei. Chorei por todos os natais que eu havia preparado com amor. Chorei pelos presentes embrulhados debaixo da árvore que ninguém abriria. Chorei pela netinha que não iria me abraçar gritando Feliz Natal, vovó. Mas, principalmente, chorei por perceber que eu havia me tornado invisível na minha própria vida. Naquela noite, comi sozinha um prato de arroz com ovo, enquanto meu celular mostrava fotos da minha família sorrindo numa mesa farta, cercada de pessoas que eu nem conhecia direito. Minha filha postou uma foto no Instagram. Natal em família é tudo de bom. Família. Eu não estava nessa família. E naquele instante, algo dentro de mim acordou. Acordei no dia 25 de dezembro, com os olhos inchados de tanto chorar, mas com uma sensação estranha no peito. Não era só tristeza, era algo novo, algo que eu não sentia há muito tempo. Raiva. Uma raiva limpa, cristalina, que me dava uma clareza assustadora sobre a minha situação. Decidi fazer uma coisa que nunca havia feito: investigar. Não por maldade, mas por necessidade. Eu precisava entender até onde ia essa história de me excluírem das coisas.
Comecei pelo computador da sala, que eles usavam livremente. Fernanda havia esquecido o WhatsApp web aberto. Eu sei que não deveria ter olhado, mas algo me impulsionava. E o que eu vi ali me fez questionar tudo o que eu pensava sobre minha família. Havia um grupo chamado Planejamento Sem Drama. Fernanda, Ricardo, a mãe dele, a irmã, todos lá. Planejamento sem drama? Que drama? Eu? As mensagens dos últimos meses me fizeram o sangue gelar. A Clarice tá muito grudenta ultimamente. Fernanda. Sogra é fogo mesmo, né, amor? Ha, 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 ha. Ricardo. Vocês têm que dar um jeito nisso. Não dá pra ficar carregando peso morto. Mãe do Ricardo. O pior é que ela não entende as indiretas. Fernanda. Natal sem ela vai ser bem melhor. Pelo menos a gente pode falar sobre investimentos sem ela ficar perguntando o que significa cada palavra. Ricardo peso morto. Era assim que eles me viam. Um peso morto. Continuei lendo e descobri coisas que me deixaram sem chão. Eles haviam criado uma conta bancária conjunta sem eu saber, onde depositavam nossa parte das despesas da casa. Nossa parte? Que parte? Eu que pagava água, luz, IPTU, mercado? Mas o que mais me machucou foi uma conversa de 2 meses atrás. Mãe, você acha mesmo que a gente precisa ficar aguentando a Clarice para sempre? Ricardo. Filho, a casa é dela, não tem muito o que fazer. Mãe do Ricardo. Ah, mas isso pode mudar, né? Ela já tá com 66 anos. Fernanda. Ricardo. Que foi? Estou só sendo realista. Uma hora ela vai precisar de cuidados, e aí a gente vai ter que decidir se vale a pena ou se é melhor colocar numa casa de repouso e vender essa casa. Casa de repouso. Vender minha casa. Eles estavam planejando se livrar de mim e ainda lucrar com isso. Mal sabia eu que isso era só a ponta do iceberg. Fechei o computador com as mãos tremendo e fui até meu quarto. Abri a gaveta onde guardava minha documentação. Algo que não fazia há meses, e aí descobri a segunda bomba do dia. Faltavam documentos. A escritura da casa não estava lá. O testamento que eu havia feito ano passado também havia sumido. Alguns extratos bancários que eu guardava religiosamente, desaparecidos. Meu coração começou a bater descompassadamente. Procurei em todos os lugares possíveis. Nada. Alguém havia mexido nos meus documentos. Foi então que me lembrei. Semana passada, quando eu estava no médico, Fernanda disse que ia organizar uns papéis velhos no meu quarto. Papéis velhos. Minha escritura era papel velho? Corri até o banco no dia seguinte. Falei com meu gerente, o seu Carlos, que me atendia há 15 anos. Dona Clarice, que bom vê-la. Queria falar com a senhora mesmo. Sua filha veio aqui semana passada perguntando sobre procedimentos para... Bem, para o caso de a senhora precisar de um tutor legal. Tutor legal. Eles estavam questionando minha capacidade mental. Ela disse que a senhora anda meio esquecida, meio confusa, e que talvez fosse melhor alguém da família cuidar das finanças da senhora. Confusa? Esquecida? Eu, que controlava cada centavo da casa, que sabia de cor o nome de todos os netos dos vizinhos, que nunca esquecia um compromisso? Seu Carlos, perguntei com a voz firme, minha conta está movimentada normalmente? Claro, dona Clarice. Inclusive, vejo aqui que teve algumas transferências grandes nos últimos meses, para a conta da sua filha. Transferências? Que transferências? Ele me mostrou o extrato. Nos últimos 6 meses, haviam saído da minha conta mais de R$ 8.000 em transferências para Fernanda. Transferências que eu não havia autorizado. Dona Clarice, foi a senhora que fez essas transferências? Minha cabeça começou a rodar. Não, seu Carlos, eu nunca fiz essas transferências. Mas está aqui a senha da senhora, o procedimento correto. Foi aí que me lembrei. Minha senha era a data de nascimento de Fernanda. E ela sabia disso. Há meses ela me via digitando no caixa eletrônico. R$ 8.000. Era quase toda a minha reserva de emergência. O dinheiro que eu guardava para não depender de ninguém estava sendo usado pela própria pessoa que me fazia sentir um estorvo. Saí do banco completamente transtornada. Eles não estavam só me excluindo.
Eles estavam me roubando, me desacreditando, planejando meu futuro como se eu fosse incapaz. Cheguei em casa e me sentei na poltrona da sala. A mesma poltrona onde eu costumava fazer crochê enquanto eles assistiam TV, fingindo que eu não estava ali. Mas algo havia mudado. Eu não estava mais triste, não estava mais machucada. Eu estava determinada. Peguei meu celular e liguei para minha irmã Helena, que morava em Brasília. Helena sempre foi a mais esperta da família, advogada aposentada, mulher que nunca se deixou pisar por ninguém. Clarice? Que surpresa! Como foi o Natal? Contei tudo para ela. Cada detalhe, cada humilhação, cada descoberta. Helena ficou em silêncio por um longo tempo. Clarice, ela disse finalmente, você precisa agir. E agir rápido. Essa história de tutor, de mexer nos seus documentos, isso é muito sério. Helena, eu não sei por onde começar. Eu sei. E vou te ajudar. Mas primeiro me diz uma coisa. Você ainda tem aqueles documentos que papai deixou guardados no cofre do banco? O cofre. Eu havia esquecido completamente do cofre que meu pai alugara no banco 40 anos atrás e que eu mantinha até hoje. Lá estavam guardados documentos importantes da família, algumas joias da minha mãe e... Helena, tem mais coisas lá do que eu imaginava, não tem? Muito mais, irmã. Muito mais. E o que aconteceu depois foi ainda pior do que eu imaginava. Quando eles voltaram do Natal na noite do dia 25, eu estava sentada na sala, calmamente fazendo crochê. Fernanda chegou toda sorridente, como se nada tivesse acontecido. Oi, mãe. Como foi seu Natal? Espero que tenha descansado. Descansado. Como se R$ 50 e solidão fossem relaxantes. Foi muito esclarecedor, filha, respondi, sem tirar os olhos do crochê. Ela pareceu não notar o tom diferente da minha voz. Ricardo entrou carregando as crianças cansadas, me cumprimentou com um aceno displicente e subiu direto para o quarto. Mãe, a gente trouxe um pedaço de rabanada para você, Fernanda disse, colocando um Tupperware na mesa como quem faz um favor. Rabanada. Sobras da festa que eu não pude participar. Que gentileza, respondi, finalmente olhando para ela. Fernanda, amanhã precisamos conversar. Sobre várias coisas. Conversar sobre o quê, mãe? Sobre documentos que sumiram. Sobre dinheiro que saiu da minha conta. Sobre grupos de WhatsApp. Sobre planos que vocês fizeram sem me consultar. Vi o rosto dela mudar de cor. Mãe, do que você está falando? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Ela tentou rir, mas o riso saiu forçado. Mãe, você não está ficando meio paranoica? Talvez seja bom conversarmos com um médico sobre... Fernanda, interrompi, colocando o crochê de lado e a encarando diretamente. Eu descobri tudo. Absolutamente tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela sabia que eu sabia. E eu sabia que ela sabia que eu sabia. Mãe, eu posso explicar? Não precisa explicar nada hoje, disse, levantando-me da poltrona. Amanhã a gente conversa, com calma, com todos os documentos na mesa. Subi para meu quarto deixando-a plantada na sala. Pela primeira vez em anos, eu havia dado a última palavra. E não me senti culpada por isso. Eles achavam que eu estava derrotada. Mas eu tinha um trunfo. Na manhã do dia 26, acordei às 5 da manhã. Não por insônia, mas por determinação. Tinha muito o que fazer, e pouco tempo para fazer. Liguei para Helena antes mesmo do sol nascer. Clarice, tudo bem? Helena, preciso que você venha para São Paulo. Hoje. Hoje? Mas... é urgente. E traga aquela procuração que você fez quando virou minha representante legal para assuntos do cofre do papai. Silêncio do outro lado da linha. Helena entendeu que não era brincadeira. Clarice, você decidiu mesmo fazer isso? Eu não tenho escolha, Helena. Eles me forçaram a isso. Estarei aí às 2 da tarde. Desliguei e fui tomar banho. Pela primeira vez em meses, escolhi uma roupa com cuidado. Minha blusa azul mais bonita, a calça social que eu guardava para ocasiões especiais, o sapato fechado que me dava autoridade. Olhei no espelho e vi uma mulher diferente. Não a vovó descartável que eles conheciam, mas a Clarice que eles haviam esquecido que existia.
Às 8 da manhã, Fernanda desceu para tomar café. Encontrou-me sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de café fumegante e uma expressão que ela não soube decifrar. Bom dia, mãe. Dormiu bem? Dormi otimamente, filha. Sonhei com seu pai. Ela pareceu desconfortável com o assunto. Sempre ficava assim quando eu mencionava o José. Mãe, sobre ontem à noite, acho que você entendeu errado algumas coisas. Fernanda, interrompi calmamente. Senta aí que vamos conversar direito. Ela se sentou, mas eu percebi sua inquietação. Ricardo apareceu na cozinha poucos minutos depois, ainda de pijama, claramente chamado por ela. Bom dia, dona Clarice. Fernanda disse que a senhora quer conversar conosco? Quero sim, Ricardo. Inclusive, chama as crianças aqui. Elas também precisam ouvir algumas coisas. Mãe, as crianças não precisam. As crianças sim precisam. Afinal, os planos de vocês envolvem elas também, não é? Ricardo e Fernanda trocaram um olhar que confirmou tudo o que eu precisava saber. Em 5 minutos, meus netos João, de 6 anos, e Marina, de 9, estavam sentados à mesa, ainda de pijama, sem entender por que a vovó havia chamado uma reunião de família tão cedo. Crianças, comecei, olhando carinhosamente para eles. A vovó precisa contar para vocês algumas coisas importantes sobre nossa família. Mãe, não precisa envolver. Fernanda tentou interromper, mas eu ergui a mão pedindo silêncio. Fernanda, durante 52 anos da minha vida, eu ouvi você falar quando quis. Hoje, você vai me ouvir. O tom da minha voz fez todos se calarem. Até as crianças perceberam que algo sério estava acontecendo. João, Marina, vocês sabem de quem é esta casa onde vocês moram? Da vovó, respondeu Marina sem hesitar. Isso mesmo, amor. E vocês sabem quem paga a luz, a água, o mercado, tudo o que vocês precisam aqui? A vovó, disse João, com a inocência de quem ainda não aprendeu a mentir. Exato. Agora me respondam. Vocês acham certo 2 pessoas morarem na casa de uma pessoa, gastarem o dinheiro dessa pessoa e depois falarem que essa pessoa é um peso morto? Fernanda ficou branca. Mãe, as crianças não vão entender. Elas vão entender perfeitamente, Fernanda, porque diferente de vocês, elas ainda sabem o que é gratidão. Levantei da mesa e fui até a sala, onde havia deixado uma pasta com documentos. Voltei e coloquei tudo sobre a mesa da cozinha. Ricardo, você lembra quando perguntou para minha filha se seria necessário aguentar a Clarice para sempre? Ele engasgou com o café. Eu nunca disse isso. Ricardo, minha voz ficou gélida. Você disse isso dia 15 de outubro, às 14h32, no grupo de WhatsApp Planejamento Sem Drama. Quer que eu leia a conversa inteira para as crianças? O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. Ricardo ficou sem reação. Fernanda tampou o rosto com as mãos. E Fernanda, continuei, abrindo um dos documentos. Este aqui é o extrato da minha conta bancária. Você pode me explicar estas transferências de R$ 800 por mês para sua conta, que somam R$ 8.000 nos últimos 10 meses? Mãe, eu posso explicar. Pode explicar para a Polícia Federal, filha. Porque usar a senha de uma pessoa para movimentar a conta dela sem autorização tem nome. Estelionato. Marina, que apesar dos 9 anos era muito esperta, perguntou. Vovó, o que está acontecendo? O que está acontecendo, meu amor, é que sua mãe e seu pai estavam planejando colocar a vovó numa casa de idosos, vender esta casa e ficarem com o dinheiro. Mas... Fernanda explodiu. Você não pode falar isso na frente das crianças. Por que não? Gritei de volta, e foi a primeira vez em décadas que eu gritei com ela. Elas não podem saber que a mãe delas é desonesta? Não podem saber que vocês me tratam como lixo? João começou a chorar. Marina olhava para mim, para os pais, tentando entender a dimensão do que estava ouvindo. Vovó, Marina disse baixinho, isso é verdade? Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. Eram 2h em ponto. Helena havia chegado. Com licença, disse, levantando da mesa. É minha advogada. Quando voltei à cozinha com Helena, o clima estava ainda mais tenso.
Minha irmã, sempre imponente com seus 70 anos bem-vividos, cumprimentou todos educadamente e se sentou ao meu lado. Helena, disse para minha família, esta é minha irmã. Ela veio me ajudar a resolver alguns assuntos legais. Helena abriu sua pasta e colocou vários documentos sobre a mesa. Bom, vamos direto ao assunto. Clarice, você trouxe a escritura da casa? Não consegui encontrar. Sumiu do meu quarto. Imagino, Helena disse, olhando diretamente para Fernanda. Mas tudo bem, eu trouxe a segunda via que estava no cofre do nosso pai. Ela colocou a escritura sobre a mesa. A casa estava mesmo no meu nome, livre e desembaraçada. Trouxe também isto aqui, Helena continuou, colocando outro documento. O testamento original da Clarice, que misteriosamente também sumiu do quarto dela. Fernanda e Ricardo estavam paralisados, olhando para os papéis como se fossem bombas prestes a explodir. E este aqui, Helena disse, colocando o último documento, é o mais interessante de todos. Era uma escritura que eu não via há 15 anos. A escritura do apartamento na Consolação que meu pai havia deixado para mim e Helena e que eu havia esquecido completamente. Fernanda, Ricardo, disse Helena com autoridade. Vocês sabiam que além desta casa, Clarice também é proprietária de um apartamento de 2 quartos na Consolação que está alugado há 15 anos e rende R$3.000 mensais? Eles não sabiam. Eu via isso nos olhos deles. Sabiam também que este apartamento vale hoje aproximadamente R$800.000? Ricardo engasgou de novo. Fernanda ficou ainda mais pálida. Então vamos fazer as contas, continuei eu, pegando os documentos da mão de Helena. Esta casa vale 1,2 milhão. O apartamento vale 800 mil. Mais as economias que sobraram depois que vocês roubaram R$8.000. Fernanda, sua mãe peso morto, tem um patrimônio de mais de 2 milhões de reais. O silêncio na cozinha era ensurdecedor. Só se ouvia o tic-tac do relógio na parede e a respiração pesada de todos. Mas isso não é nem o mais importante, disse, me levantando da cadeira. O mais importante é isto aqui. Peguei o último documento que Helena havia trazido. Um papel oficial, com selo e assinatura de cartório. Este é meu novo testamento, Fernanda. Feito ontem, registrado em cartório hoje de manhã. Coloquei o documento bem na frente dela. Você quer saber o que diz aqui? Diz que todos os meus bens serão divididos igualmente entre meus netos, João e Marina. Vocês dois não herdarão 1 centavo. Fernanda levantou bruscamente da cadeira. Mãe, você não pode fazer isso. Posso e fiz. E tem mais. Peguei outro papel da pasta de Helena. Esta aqui é uma notificação extrajudicial. Vocês têm 30 dias para saírem da minha casa. Mãe, Fernanda gritou, você enlouqueceu. Onde é que a gente vai morar? Não sei, filha, mas sei onde vocês não vão morar. Na minha casa, às minhas custas, me desrespeitando. Ricardo finalmente falou. Dona Clarice, vamos conversar com calma. Tenho certeza de que podemos resolver isso de outra forma. Ricardo, interrompi. A hora de conversar com calma foi antes de vocês me chamarem de peso morto. Foi antes de roubarem meu dinheiro. Foi antes de planejarem me internar contra minha vontade. Helena se levantou e ficou ao meu lado. Ah, e tem mais uma coisa, ela disse. Já entramos com representação na Polícia Federal pelo estelionato e também comunicamos o Ministério Público sobre a tentativa de interdição fraudulenta. Fernanda desabou na cadeira e começou a chorar. Mãe, por favor, a gente só queria o melhor para você. O melhor para mim, Fernanda, teria sido vocês me respeitarem. O melhor para mim teria sido não descobrir que minha própria filha me considera um estorvo. Olhei para meus netos, que estavam assustados e confusos. João, Marina, vocês vão continuar sendo meus netos. Vão continuar vindo aqui sempre que quiserem. Esta sempre será a casa da vovó para vocês. Mas seus pais precisam aprender que respeito não é algo que se pede, é algo que se impõe. Me virei para Fernanda e Ricardo uma última vez. Vocês disseram que eu era um peso. Mas pesos não compram casas, não sustentam famílias, não criam filhos com amor e dedicação. Vocês confundiram minha bondade com fraqueza, minha generosidade com obrigação, meu amor com subserviência.
Peguei aquela nota de R$ 50 que ainda estava sobre o balcão da cozinha, a mesma que Fernanda havia me dado para o Natal. Fernanda, este dinheiro aqui, disse colocando a nota na frente dela. É o que você me deu para passar o Natal sozinha. Pode ficar com ele. Vai precisar para o aluguel do novo apartamento de vocês. A campainha tocou novamente. Era o oficial de justiça que Helena havia chamado para entregar oficialmente a notificação de despejo. Quando assinei o protocolo de recebimento, na frente de toda a minha família, senti algo que não sentia há muito tempo: minha dignidade de volta. E a reação deles foi algo que eu nunca vou esquecer. Nos dias que se seguiram, minha casa ficou em silêncio. Fernanda e Ricardo fizeram as malas em 3 dias, sem dirigir a palavra para mim. As crianças ficaram confusas, mas eu expliquei para elas, com carinho, que às vezes os adultos precisam aprender lições importantes, mesmo que doa. Vovó, você não ama mais a mamãe? Perguntou João, enquanto eu o ajudava a arrumar seus brinquedos numa caixa. João, meu amor, eu vou amar sua mãe para sempre, mas amar alguém não significa deixar essa pessoa me machucar. Às vezes, quando amamos alguém de verdade, precisamos dizer não para o que está errado. Marina, sempre mais observadora, disse: Vovó, a senhora fez a coisa certa. Eu ouvi mamãe falando mal da senhora no telefone uma vez. Fiquei muito triste. Meu coração apertou ao saber que meus netos haviam presenciado essas conversas, mas também me alegrou perceber que eles entendiam, do jeito deles, o que havia acontecido. No último dia, quando o caminhão de mudança estava levando embora os móveis deles, Fernanda veio até mim. Estava com os olhos vermelhos, o rosto inchado de tanto chorar. Mãe, ela disse, com a voz embargada. Eu sinto muito. Por tudo. Olhei para ela, minha filha, a menina que eu criei com tanto amor, e senti uma mistura de tristeza e alívio. Fernanda, eu também sinto muito. Sinto muito que tenha chegado a esse ponto. Sinto muito que você tenha esquecido quem eu sou. Sinto muito que meu amor por você tenha sido confundido com fraqueza. Mãe, me perdoa? A gente pode tentar de novo? Perdoar. Eu já perdoei, filha. Mas confiança é algo que se reconstrói devagar. E respeito é algo que se aprende na prática. Ela assentiu, ainda chorando. E as crianças? As crianças continuam sendo meus netos. Esta porta vai estar sempre aberta para elas. Para você também, Fernanda, mas em condições diferentes. Como filha, não como inquilina que me desrespeita. 2 meses depois, recebi uma ligação de Fernanda. Eles estavam morando num apartamento pequeno no Tatuapé, pagando aluguel. Ricardo havia precisado pegar um trabalho de final de semana para complementar a renda. A realidade havia batido na porta deles. Mãe, a gente queria convidar a senhora para almoçar domingo. Se a senhora quiser. Quero sim, filha. Foi um almoço simples, num apartamento de 2 quartos que contrastava drasticamente com o conforto da minha casa. Mas foi um almoço respeitoso. Eles me ouviram quando eu falava. Me incluíram nas conversas. Ricardo até me pediu conselhos sobre algumas decisões financeiras. Não era o mesmo que antes, e talvez nunca voltasse a ser. Mas era um começo. Hoje, 6 meses depois de tudo isso acontecer, eu moro sozinha na minha casa. E sabem o que descobri? Eu não me sinto sozinha. Me sinto em paz. Voltei a costurar, não por obrigação, mas por prazer. Fiz um curso de informática para idosos e agora eu sei usar o WhatsApp melhor que muito jovem por aí. Comecei a frequentar um grupo de dança sênior na igreja, onde conheci pessoas maravilhosas que me respeitam e me valorizam. Helena vem me visitar uma vez por mês. Minhas netas me ligam todos os dias. Descobri que Marina havia ficado muito chateada com a situação, mas não sabia como me ajudar. João faz videochamada comigo toda noite antes de dormir. Fernanda e eu estamos reconstruindo nossa relação aos poucos. Ela vem me visitar todo domingo. Às vezes traz as crianças, às vezes vem sozinha. Estamos aprendendo a ser mãe e filha de novo, mas agora com limites claros e respeito mútuo. Ricardo mudou completamente comigo. No último domingo, ele me trouxe flores e disse: Dona Clarice, eu queria pedir desculpas.
A senhora me ensinou que respeito não tem idade para ser aprendido. Mas a mudança mais importante aconteceu em mim. Eu aprendi que ter 66 anos não me torna descartável. Aprendi que generosidade não é sinônimo de capacho. Aprendi que amor sem respeito não é amor, é conveniência. Aprendi que quem se esquece da própria força acaba virando refém dos outros. E eu havia me esquecido de que eu sou forte. Havia me esquecido de que eu construí uma vida, criei uma filha, sustentei uma família, sobrevivi à perda do meu marido e ainda assim continuei de pé. R$ 50. Foi o que bastou para me lembrar de quem eu realmente sou. Hoje, quando olho para aquela nota que ainda guardo na minha carteira, não vejo mais humilhação. Vejo o momento exato em que eu decidi que merecia mais. O momento em que escolhi me respeitar. Às vezes, as pessoas precisam nos perder para lembrarem do nosso valor. E às vezes, nós precisamos nos impor para lembrarmos da nossa força. Não me arrependo de nada. Fernanda teve que aprender que mães não são empregadas domésticas gratuitas. Ricardo teve que aprender que sogra não é sinônimo de otária. E eu tive que aprender que bondade não significa aceitar desrespeito. Se você que está me ouvindo também se sente invisível na sua própria família, se também se sente desvalorizado pelas pessoas que você mais ama, quero que saiba, você não está sozinho. E você tem mais força do que imagina. Não aceite migalhas de afeto. Não aceite ser tratado como peso morto. Você merece respeito, você merece consideração, você merece amor verdadeiro, e amor verdadeiro jamais vem acompanhado de humilhação. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém que, assim como eu, precisa se lembrar de que merece mais que R$ 50 e um Natal sozinho. Lembre-se, você não nasceu para ser conveniente. Você nasceu para ser respeitado.